Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Convidamos agora o nosso irmão Aloísio para nos trazer os ensinamentos da noite e mais uma vez agradecemos. Obrigado, Aloísio, pela colaboração. Uma boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que estivermos. A mensagem da noite que a Daniela leu para a gente, conversávamos até antes com o Domingos a respeito do autor da mensagem, que é o Adeilson Salles. E o Domingos até deu um toque naquele momento, né? Porque a gente tinha comentado sobre ele e a Daniela trouxe a mensagem do livro do Adeilson, né? Mensagem gratidão. Nós trouxemos para a noite de hoje um convite muito especial para todos nós. Nós vamos fazer uma viagem refletindo a respeito do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, para nós que somos espíritas, seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, independentemente da religião que as pessoas professam, certamente o Novo Testamento, onde está o Evangelho de Jesus, traz reflexões muito oportunas para nós. Tanto que nós utilizamos com frequência o Evangelho segundo o Espiritismo para o culto do Evangelho no lar, que é uma reunião que
normalmente as pessoas que frequentam a casa espírita recebem a orientação para fazer o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, preferencialmente no mesmo dia e no mesmo horário. E por que é realizado esse culto do Evangelho no lar? Para que nós tenhamos uma comunhão de opiniões, de amizades, e recebamos também as orientações, intuições dos amigos espirituais. Como que é feita essa reunião do Evangelho no lar? Reúne-se à mesa, normalmente, os familiares que estão querendo participar daquela reunião. Às vezes pode ter alguém na casa que não comungue da ideia, não quer participar, ninguém deve participar de uma forma forçada. Reúne-se então à mesa, coloca-se uma jarra com água e também, se quiserem, copos individuais, para que a equipe espiritual possa fluidificar aquela água e colocar os remédios necessários. Além disso, abre-se com uma prece, normalmente por um dos participantes, uma prece simples, não precisa nada sofisticado. Também abre-se o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso ou sequencialmente, de acordo com o interesse que quisermos. E também livros de mensagens, como esse que a Daniela trouxe para nós, o Minuto de Sabedoria, Sinal Verde, são sempre mensagens que são abertas, entre aspas, ao acaso, e certamente vem sempre uma mensagem edificante para aquele momento que nós estamos participando. É uma reunião curta, de no máximo 15 a 20 minutos, e a gente sempre orienta que na reunião do Evangelho no lar não pode haver qualquer manifestação de cunho espiritual. Assim, se alguém tem uma mediunidade ostensiva, não é para dar a passividade àquele irmão, e que recomenda-se que, nesse caso, frequente a casa espírita para esse tipo. Então, a reunião do Evangelho no lar, ela se destina à reunião dos amigos, familiares, para que naquele momento recebamos as energias da espiritualidade. Contam os amigos espirituais que quando uma casa faz o Evangelho no lar, as irradiações emanam não só para aquela casa, mas também por todo o quarteirão. E se for num prédio, envolve todo o ambiente daquele prédio também, desde o térreo até o último andar. E é importante às vezes as pessoas perguntarem, mas pode criança participar? Não só pode como deve, só que a gente tem que fazer o Evangelho de acordo com o entendimento da criança. Nós não vamos pegar um texto um pouco mais complexo e a criança às vezes não vai compreender. Então nós temos livros que são muito úteis, por exemplo, o livro de Wallace Real Valentim Rodrigues, E para o Resto da Vida, onde tem histórias pequenas com um fundo moral muito edificante. Tem livros também que o Maurício de Souza trouxe, alguma série de livros infantis, com a conotação dentro do Evangelho, o Evangelho para as crianças, etc. e tal. E lembrarmos também da obrigatoriedade de você procurar fazer sempre no mesmo dia e mesmo horário. Para quê? Para que a equipe espiritual organizada para aquele trabalho esteja sempre a postos, porque os nossos amigos espirituais não vão ficar ao bel prazer, dependendo da boa vontade de fazermos ou não. Mas se eu não pude fazer naquele dia o Evangelho no lar, posso fazer um pouco num outro dia, num outro horário? Pode. Se a pessoa às vezes precisar fazer, inclusive a gente até recomenda, que quando você está passando por um problema um pouco mais complicado na nossa vida, que nós procuramos fazer o Evangelho durante a semana inteira, a fim de que a gente possa estar sempre em sintonia e receber da espiritualidade toda a ajuda necessária. O Evangelho segundo o Espiritismo tem também no último capítulo uma coletânea de preces espíritas. E é tão importante porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, como que eu posso fazer uma prece, que prece que eu posso fazer para determinada situação, para um ente querido que partiu para o plano espiritual, para o nosso anjo de guarda. Poxa, anjo de guarda não é só para criança? Não. Todos nós temos, desde o momento do nosso encarne, desde o momento do nosso nascimento, até antes, na verdade, um espírito amigo, protetor querido que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando. E então é importante orarmos sim por esse anjo guardião, por esse espírito amigo que está sempre ao nosso lado.
lembrarmos também de fazermos as nossas orações, e lá no último capítulo do Evangelho, nós vamos encontrar a oração do Pai Nosso, dissecada, bem explicada, parte por parte da oração do Pai Nosso. Porque muitas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso tão mecânica, vamos repetindo palavras e não prestamos atenção. Vejam como as coisas são interessantes. Na oração do Pai Nosso, nós temos quando a gente está fazendo a oração, a gente fala assim: que seja feita a vossa vontade, né? A vontade de Deus nosso Pai. Só que quando nós fazemos um pedido a Deus e a gente não recebe aquilo que a gente pediu, em vez da gente ter a confiança no Pai que Ele está nos dando aquilo que precisamos naquele momento, ou não está nos dando algo que estamos pedindo, porque não é chegado a hora nem o momento para aquilo que estamos pedindo, nós muitas vezes vamos ficar indignados e revoltados, criticarmos Deus, que Deus é injusto, que não atende às minhas preces. Mas se a gente voltar um pouco no tempo e prestarmos atenção, quantos e quantos pedidos que já fizemos ao longo da nossa vida, que não foram atendidos, que hoje a gente agradece e muito, por não ter conseguido aquilo que queríamos lá no passado. Então lembrarmos de termos gratidão a Deus, sim, que seja feita a vontade de Deus, que seja a vontade do nosso Pai. E nós somos muito imediatistas, infelizmente, né? A gente quer as coisas para ontem, nem para hoje, a gente já quer para ontem, quer que as coisas aconteçam. Só que as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não é a hora que a gente quer, as coisas acontecem no momento certo, de acordo com a programação. E só que nós muitas vezes traçamos assim, temos planos, e aí Deus tem um projeto maior, diferente do que aquilo que a gente planejou. E vejam quantas e quantas coisas mais insignificantes na nossa vida que nós planejamos e de repente acontece de uma forma totalmente diferente. A gente tem que compreender que nós não temos o controle absolutamente de nada. Tanto que nós não temos o controle absolutamente de nada, se a gente voltar um pouco no tempo, dezembro de 2019, quantos planos e projetos, viagens que estavam sendo planejadas e que foram boicotadas, né, por conta de uma pandemia que chegou. Então nós temos que ter um pouco mais de conscientização do nosso mundo, que é diferente do que aquilo que a gente está pensando. E o Evangelho vai trazer para nós lições importantes. Por exemplo, nós encontramos passagens mirabolantes assim, de Jesus relatando as situações tão do dia a dia e que a gente muitas vezes não consegue compreender, né? E até outro dia nós estávamos conversando a respeito de umas passagens do Evangelho e às vezes nós não entendemos aquela questão, por exemplo, que Jesus coloca assim, né? Que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? A gente fala assim, nossa, que explicação mais sem sentido. Só que a gente tem que entender que o Evangelho ele foi escrito em uma linguagem que era o aramaico, que é o hebraico antigo. E quando ele foi escrito, na verdade, ele foi traduzido para o grego. Então, muitas das palavras se perdem ao longo do Evangelho. Nesse texto, por exemplo, se a gente for pensar que o aramaico é uma língua pobre, que não tem assim, usava uma mesma palavra para expressar várias e diversas coisas. Por exemplo, se nós tivéssemos na língua portuguesa a palavra manga, eu poderia usar tanto para a manga de uma blusa, como também para a manga que é a fruta. Então a mesma palavra, solta sem contexto, ela pode significar duas coisas. Então naquela passagem, o que se referia? O camelo, na verdade, era utilizado a palavra tanto para o animal camelo, como para aquela corda grossa que utilizava para as embarcações. Então, realmente, né, se pensar uma corda grossa passar por um buraco de uma agulha, é muito mais difícil, né? É difícil pensar nesse sentido. Então, nós temos que entender o Evangelho, muitas vezes, não só o texto, mas o contexto que ele foi, que aconteceu.
Como, por exemplo, aquela passagem da mulher adúltera. Certa mulher, né, foi pega em adultério. E dizia a lei mosaica, que a mulher que fosse pega em adultério devia ser apedrejada até a morte. Então, se a gente analisar uma situação, né, da época de Jesus, aquilo era uma realidade. E nós vemos que hoje, totalmente insano pensar numa situação dessa. Até por uma questão muito particular, se a gente pensar nesse sentido. Porque só a mulher que deveria ser apedrejada. O homem, então, a mulher cometeu adultério sozinha? Não teve a participação do homem? Mas o que acontece? Qual foi o ensinamento? Os judeus queriam a todo momento testar Jesus. Eles queriam saber, ver até que ponto Jesus falava e exemplificava, fazia a ligação entre o que ele falava e o que ele exemplificava. Então, naquele momento que aquela mulher foi pega em adultério, foi levada até Jesus. Eles levaram Jesus e falavam: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o senhor recomenda? Eles queriam jogar Jesus, né, pegar de todo jeito. Se Jesus falasse: cumpra-se a lei, apedreje até a morte, significaria que ele estava indo contra a lei de amor, contra a lei do perdão. E o que ele fez? Abaixou-se na areia e deu uma lição poderosíssima, né? E falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Foram saindo um após outros, mais velhos até os mais moços. Chegou o momento, no final, Jesus, estava ele e a mulher. Ele perguntou à mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Foram todos embora. Então Jesus falou: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vejam que frase importantíssima, né? Jesus não condenou a mulher que foi pega em adultério, mas ele recomendou: vá e não peques mais. Ou seja, daqui para frente você comece a agir de forma diferente. E assim somos nós, porque muitas vezes, nós que conhecemos um pouco da doutrina espírita, sabemos que já tivemos tantas e tantas existências, já vivemos e erramos muito, tanto que nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que estamos vivendo a nossa melhor encarnação. E se a gente olhar no espelho, né, fazer aquele exame de consciência, a gente vai ver que a gente não é tão bonzinho assim não. Não é porque a gente vem à casa espírita, frequenta uma organização religiosa, ou que a gente vem aqui falar um pouco, que a gente já é anjinho, não. Temos muito chão ainda para frente. Mas, quando a gente se depara com os nossos erros, tudo que a gente já fez, é chegado o momento de falar: irmão, daqui para frente o que eu posso fazer? Como aconteceu com Paulo de Tarso, naquele momento, na passagem, na condição de Saulo ainda, quando ele foi a perseguir Ananias na estrada de Damasco, e que Jesus aparece a ele, um clarão, ele cai do cavalo e fica literalmente cego. E naquele momento, ele se depara com Jesus. Ele que estava perseguindo tantos cristãos, perseguindo tantos o mestre, né? Ele, naquele momento que ele se depara, ele cai em si. E ao cair em si, ele chega para Jesus e diz: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo ainda, porque depois se transformou em Paulo, né? Naquele momento ainda, ele não ficou nem se justificando, né, pelos seus erros, e olha que ele tinha cometido atrocidades, mandou apedrejar a Estevão até a morte, né? E essa história está no livro Paulo e Estevão. Aqueles que não leram, recomendo, que vale muito a pena mesmo. Ele não ficou se justificando: olha, eu fiz isso porque eu não sabia que estava errado, não sei o quê, e eu não fiquei também se culpando, né, pelos seus erros, por tudo aquilo que ele fez. Ele simplesmente falou: Senhor, que queres que eu faça? E nesse momento, vejam qual que é a grande verdade. Ele não ficou nem se culpando e nem se justificando, mas quis se colocar a serviço. E ao entrar em Damasco, quando foi recolhido por Ananias, ele chegou naquele momento, depois que, né, Ananias o curou da cegueira. Não vou ficar dando muito spoiler do livro não, depois vocês podem procurar, que é muito interessante, muito linda essa história. Ele quer logo
recebendo os pergaminhos do Evangelho, ele leu ficou entusiasmado com tudo aquilo. E, no entanto, ele quis fazer o quê? Já quis logo ir à sinagoga para pregar. Ele já quis pular uma fase, Não ficou se culpando, nem se justificando, mas se arrependeu de tudo que fez. Ele já queria, naquele momento, ir pregar. E foi à sinagoga e foi o maior fracasso na condição de pregador. E voltou desanimado, triste. Aqui Ananias fala para ele: bom, agora você tem que fazer o seguinte, você não tem que pular essa fase. Ele foi então ao deserto. E nós muitas vezes passamos por situações do deserto em nossas vidas. Quando a gente cai em si, quando nós tomamos consciência do que estamos fazendo aqui, qual que é a nossa missão frente à espiritualidade, a gente tem que passar muitas vezes por momentos de recolhimento. E é importante que a gente faça esses momentos de recolhimento, que a gente faça meditação ao longo do dia, que a gente faça uma reflexão da nossa jornada, porque nós não estamos aqui apenas e tão somente para acordar pela manhã, trabalhar, comer, dormir. Não, nós temos uma missão importantíssima, que é nossa transformação espiritual. Todos nós recebemos essa bênção da vida para que a gente possa progredir, crescer, evoluir, ainda que seja um passo de cada vez. Por isso que é importante, ao final do nosso dia, nós passarmos o nosso dia limpo, como está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à equipe do Espírito de Verdade qual que seria o meio mais prático e eficaz do homem domar as suas más inclinações e vencer, A resposta vem de forma muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo, Este sábio nada mais era do que Sócrates. E esta frase está no templo de Delfos, na Grécia. Aí, nesse momento, Kardec, muito incisivo, não se contentando apenas com esta frase, com esta resposta simples, falou: mas como conhecer a mim mesmo? Aí Santo Agostinho, de forma magistral, esclarece: fazei como eu fazia quando estava encarnado na terra. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo, analisava todas as minhas ações, verificava o que eu tinha feito de bom e não tão bom, e procurava no dia seguinte ser um pouco melhor do que tinha sido hoje. E será que nós fazemos este exame de consciência ao fim do dia? Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, não vai ter o grande juiz que é Deus sentado num trono e um grande tribunal nos julgar. Não, Deus não fica julgando quem quer que seja. Quando nós chegarmos no plano espiritual e vamos nos deparar com a nossa realidade nua e crua, que nós vamos estar despidos de todas as nossas aparências que a gente fica cultivando ao longo da existência, nós vamos nos deparar frente a frente com nós mesmos. E aí não dá para enganar. Por isso que é importante que a gente vá fazendo reflexões, passando o nosso dia limpo, como tem aquela passagem do Evangelho que fala assim: se você tem algo contra alguém, contra uma determinada pessoa, antes de você vir colocar a oferenda ao altar, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Porque de nada adianta a gente vir aqui, pregar o amor, pregar o perdão, e você guardar mágoas, ressentimento, trazer sentimentos indignos dentro do coração. Coisas que nós muitas vezes não prestamos atenção. E é tão importante a gente começar a se libertar dessas mágoas, desses ressentimentos, coisas que não fazem bem. Eu estava ouvindo uma preleção do Dr. Alberto Almeida, e ele fez uma consideração interessante de uma passagem do Evangelho, quando Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ao que Jesus responda: não, Pedro, não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E nessa passagem é interessante porque o número 7 existe dentro da linguagem judaica, é um número que tem uma explicação. Alguns números dentro do Evangelho têm uma conotação, uma explicação muito própria pelos números, Por isso que Pedro pergunta se seria 7 vezes. Ao que Jesus responde: não 7, mas até 70 vezes 7.
E aí o Alberto Almeida, ele chega e coloca de uma forma muito, muito prática para a gente. O que é você perdoar 70 vezes 7? É uma pessoa que, por exemplo, às vezes te pergunta uma coisa uma vez, aí você te pergunta de novo, né? Principalmente as pessoas de mais idade, e às vezes nós não temos tanta paciência para com eles, né? Eles perguntam uma coisa, dali a pouco pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo, e aí quando chega na terceira, quarta vez, a gente já está explodindo, né? Então o Alberto Almeida fala que esse perdoar é mais ou menos dessa forma. Quando a pessoa te pergunta 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, você tem a paciência e a tranquilidade de responder, sem brigar com a pessoa, sem perder a estribeira, né? Então são coisas tão simples do Evangelho que a gente pode colocar na nossa prática. Trabalhar a paciência, que às vezes fala assim, eu perdi a paciência. Pô, se a gente tivesse, a gente não tinha perdido, né? E tão importante como naquele próprio filme do Chico, né? Que fala da água da paciência, que muitas vezes nós temos vontade de responder de plano, né? Quando alguém já faz uma pergunta para a gente já fica irritado, a gente já quer responder logo, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: respire, conte até 10. Inclusive nas redes sociais, né? Cuidado com o que você está respondendo. A pessoa te manda uma coisa, você já vai respondendo de pronto. Dê um tempo, deixa a poeira baixar, deixa a coisa acalmar-se. E vamos tomar cuidado, né? Vamos, né, filtrar aquilo que a gente vai falar. Eu estava até vendo uma coisa muito interessante, né? Que a pessoa fala assim, que quando você aprende a dizer tudo bem, a sua vida diz que dá 10 passos para frente. Em vez de você ficar discutindo muitas vezes com as pessoas, a gente, né, não precisa exatamente concordar com o que ela pensa, mas não fica batendo em ferro frio, não fica dando murro ponta de faca. A gente fica às vezes perdendo tanto tempo discutindo por picuinhas para querer fazer valer a nossa opinião. E coisas, às vezes a gente briga por tantas coisas tão insignificantes que vão ficar aí, lembrando que somos espíritos vivendo uma vida material. E a gente briga muitas vezes por coisas materiais, como aquela passagem do Evangelho daquele jovem rico, né? Que perguntou ao mestre, a Jesus, o que ele poderia fazer para ganhar vida eterna, né? E Jesus passa para ele, né? Segue os mandamentos, tal. Aí ele fala, né, que já está fazendo, seguia todos os mandamentos. Aí Jesus fala assim, então, dá tudo o que tem aos pobres e me segue. Mas ele ainda era muito apegado aos bens materiais. Então, ele, apesar de seguir todos os preceitos da lei, ele ainda era muito apegado às coisas materiais. E nós ainda, infelizmente, irmãos, somos muito apegados, não só às coisas, mas às pessoas. Devemos lembrar que as pessoas, né, as coisas são para ser utilizadas, não são para ser objeto de nos possuir. Aliás, certa vez participava de um curso e uma pessoa colocou de uma forma muito importante, que nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos, pois quando aquilo que temos nos possui, a gente se perde. E pelo contrário, quando nós temos as coisas e não somos possuídos por elas, não nos perderemos na encarnação. Vejam como é importante prestarmos atenção nessas coisas. Não se apegar também às pessoas. As pessoas estão vivendo conosco, não é meu filho, não é minha mulher, meu marido, não é nada nosso. Somos companheiros de uma jornada incrível. Hoje estão na condição de pais, de filhos, de esposa, de marido. Amanhã serão outras pessoas. Então é importante que a gente procure conviver com essas pessoas sem o apego, pois certamente um dia vão partir, e vão partir antes de nós, ou talvez nós partiremos antes, não sabemos. É importante a gente procurar conviver da melhor forma possível, né? Se aquela pessoa está tendo uma vivência contigo, é importante que a gente saiba que ninguém cai numa família por acaso, ninguém cai de paraquedas não, né? Até nas relações de adoção já existe uma programação espiritual para isso.
E eu lembro até de uma passagem muito interessante, uma história que aconteceu com o Chico, que certa mulher, né, vivia reclamando o tempo todo do seu marido. E chegava para o Chico e reclamava: ai Chico, eu não aguento mais meu marido, ele é assim, ele é assado. E o Chico: minha irmã, tolera, tenha tolerância para com ele. Ai Chico, mas é difícil. Toda vez que ela encontrava o Chico, ela respondia, ela falava da mesma história, sempre reclamando do marido, sempre reclamando. E Chico, meu marido, não, minha irmã, tolera, tenha paciência. Um belo dia, né, passado um mês mais ou menos, o Chico não viu mais aquela mulher. De repente, passado um mês, ela aparece, toda alegre, feliz, né? Ai Chico, estou livre, me libertei, o meu marido foi para o plano espiritual, graças a Deus, eu tolerei tanto que você me ensinou, que agora eu estou livre. Aí o Chico fala: minha irmã, nesta existência, nesta encarnação, você aprendeu a tolerar, mas você vai voltar com ele numa outra existência para aprender a amar. Então é assim, né? Muitas vezes a nossa vida, a gente fala assim: tolera, não, você tem que mudar, né? Vamos mudar, virar o disco, como a gente falava antigamente, né? Vamos começar a amar. E se você não consegue ainda perdoar aquela pessoa que você está convivendo por alguma situação do passado, ou dessa existência mesmo, a gente tem que procurar aprender a amar, dentro das nossas possibilidades, com a nossa pequenez espiritual ainda, sem muito apego, sem muita propriedade. Lembrarmos que estamos todos encarnados nessa jornada para nos auxiliar mutuamente. Uma vez até fiquei muito intrigado, porque às vezes as pessoas falam assim: olha, você vai lá na igreja, você vai lá no centro espírita, você pode orar por mim? Eu falava: nossa, que coisa engraçada, né? Por que as pessoas pedem para que o outro ore por ela? Por que ela não pode ser direto, né? Porque você não pode fazer a prece direta de você para com Deus, né? Sem intermediário. Você não precisa de intermediário para orar. E até que veio uma explicação muito interessante, que nós somos tão caminhantes, né, de uma jornada. Imaginamos que nós estivéssemos caminhando todos juntos numa estrada lamacenta e para um caminho meio estreito. E a gente vai andando um do lado do outro, um na frente do outro, né? A gente vai andando. Chega num determinado momento, a gente acaba caindo, escorregando e cai no barranco abaixo. E o que a gente faz? A gente não consegue, porque a gente vai tentar subir, a gente escorrega. A gente vai tentar subir, escorrega. Aí a gente pede a mão para aquele irmão que está na nossa frente. E aquele irmão nos dá a mão e nos traz novamente para o caminho. Mas hoje, então, aquele irmão nos auxiliou. E ele nos auxiliou, e pode ser que um pouco mais à frente é ele que cai. E é ele que vai pedir para eu dar a mão a ele. Então, quando a gente alguém pede para a gente orar por ela, porque ela está numa situação tão fragilizada que ela não consegue caminhar sozinha pelos próprios passos. E necessita, sim, das nossas preces, das nossas vibrações. E quando a gente ora todos juntos, a energia consegue realmente atingir a espiritualidade maior. E vejam como que é interessante. A oração não precisa ser pura e simplesmente, como eu estava dizendo, um Pai Nosso. A oração primordial, sem sombra de dúvida, mas o Pai Nosso falado e sentido, prestando atenção em cada das frases que nós estamos falando. Às vezes é importante, mais preferível, que você chega numa situação de dificuldade e fala: Deus, meu Pai, me ajude, por favor, estou necessitado. A sua prece atinge realmente as esferas luminares, do que você ficar repetindo 10, 20, 30 Pai Nossos, repetindo palavras da boca para fora. Então a oração traz essa característica importantíssima para nós. E lembrarmos sempre, né, que à medida que nós vamos fazendo algo em prol do nosso semelhante, nós vamos estar recebendo. A gente vai estar recebendo tudo o que a gente precisa. E que bom que a gente pode estar fazendo algo em vez de estar necessitando que alguém nos faça, né? Amigos, eu gostaria então de desejar que essas reflexões possam trazer, né, uma mudança de posicionamento da nossa vida, que a gente passe, a partir de agora, não podemos mais alegar ignorância, né? Cada um de nós que está aqui nesta casa
Não podia falar assim, eu não sabia que tinha que fazer o culto do Evangelho no lar. Eu não sabia que tinha que fazer, passar o meu dia limpo. Eu não sabia que tinha que perdoar aquela pessoa que me pergunta 10, 20 vezes a mesma coisa. Não, nós já sabemos. Então daqui para frente é colocar em prática. A prática é o que realmente vai nos dar condição de atingirmos as esferas luminares. Quem sabe um dia, né? Estamos longe ainda, mas estamos a caminho da evolução. Agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.